Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. O que acontece no cérebro quando aprendemos uma nova língua? Quais são os impactos desse processo no desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças neurodivergentes? Bom, hoje eu recebo psicopedagoga bilíngue Maria Vitória para falar sobre esse fascinante universo do cérebro bilíngue. Maria Vitória tem uma trajetória sólida na educação bilíngue e internacional e pesquisa especialmente o desenvolvimento da matemática em crianças neurodivergentes. Aliás, ela já veio aqui e já falamos sobre a tal ansiedade da matemática. Volta lá, assiste esse episódio que tá maravilhoso. Aqui eu não consigo chamar de Maria Vitória, vocês vão me desculpar. Mavi, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cid, de novo pelo convite. Sempre um prazer. Que delícia. Vocês sabem que é a segunda vez da Maria Vitória aqui, na terceira ela já começa a rachar os custos. Com tá certeza, bom? Os boletinhos tá bom. vão chegando lá, então. Tá bom, aceito Sociedade. Mavi, esse assunto da matemática que falamos no episódio anterior, há um tempo atrás, já é bem intenso, porque a gente pensa em todo o desenvolvimento cerebral e neural das nossas mentes brilhantes e do cérebro típico também, Com né? certeza. E quando a gente olha para o bilinguismo, é um outro lugar, pensando em desenvolvimento, pensando em aprimoramento, enfim. Conta pra gente primeiro, o que é um cérebro bilíngue, o que é considerado bilinguismo, e o que é considerado uma segunda língua, enfim, esclarece isso pra gente. Acho que é muito importante a gente esclarecer isso, né? Porque o cérebro bilíngue não necessariamente é aquele que sabe uma outra língua. Tá. Então, eu tenho acesso a uma outra língua, eu já fiz ali um cursinho de inglês, alguma coisa assim, e pronto, sou bilíngue. Não. O cérebro bilíngue é aquele que consegue usar duas línguas ou mais ali, né? Em situações do cotidiano, no dia a dia. Então, se eu consigo me comunicar, se eu consigo ler, se eu consigo escrever, aí sim, esse é um cérebro bilíngue. Eu consigo usar essa nova língua no meu cotidiano. Assim como a gente usa a nossa língua materna. Isso sim é um cérebro bilíngue. Nossa, tá bom. Saber falar inglês é uma coisa. É uma coisa. Ter um cérebro bilíngue, ser bilíngue, é outra coisa completamente diferente. Que legal, muito bom, muito bom. E quando a gente pensa, enfim, nessa nova língua e versus o bilinguismo, tem uma idade para se tornar um cérebro bilíngue, entende? Porque muita gente vai aprender uma nova língua na vida adulta, e aí ele só sabe uma segunda língua. Vai ser diferente, né? É isso. Tá. O momento pra gente tornar um cérebro bilíngue é, de fato, ali até os 7 anos de idade. Né? É ali quando o cérebro tá mais plástico, é onde as aprendizagens mais importantes acontecem, é onde a gente consegue consolidar esse funcionamento ali cotidiano das duas línguas. Tá. Então, ali até os 7 anos é a idade ideal. Claro, eu posso aprender uma nova língua no momento que eu quiser. Sim, né? sim. Todo mundo consegue aí aprender, inclusive na vida adulta, né? A gente tem muitos casos disso. Mas cérebro bilíngue, o ideal é ali até os 7 anos, essa exposição. Quanto mais cedo, melhor. Agora, até os 7 anos, significa que a gente vai precisar obrigatoriamente ter uma escola bilíngue ou uma escola internacional para proporcionar o desenvolvimento desse cérebro bilíngue? Ou existem outros caminhos? Porque até os 7 anos, tanta coisa para acontecer, enfim. E depois também, claro, Sim. né? Mas como é que a gente pode desenvolver este cérebro bilíngue e considerar tanto cérebros típicos quanto neurodivergentes? Eu acho que, independente de ser um cérebro típico ou neuroatípico aí, né, a gente tá falando sobre o aprendizado. Então, quando a gente fala de aprendizado, independente de qual das esferas, né, que a gente tá considerando, a gente precisa entender quais são as dificuldades e o perfil específico daquela criança. Tá. O bilinguismo, ele tá aí pra todo mundo. Né? Ele não atrapalha, muita gente acredita que ele atrapalha, né? Mas não, muito pelo contrário. Então. É mito, Tá bom. total. Então, todos ali estão propícios ali pra, de fato, conseguir desenvolver esse cérebro bilíngue. E não necessariamente numa escola bilíngue. Tá bom. Ou numa escola internacional. O importante é a gente inserir essa nova língua no dia a dia, né? Então, a gente tá ali, poxa, é um momento da história. Então, todos os dias eu tenho um momento de história com os meus filhos em inglês.
é o suficiente para que essa criança já comece a ter essa exposição a uma nova língua, né? Tá bom. A gente criar esses momentos, o momento culinária, o momento da música. A Tá. gente, em inglês especialmente, né? Tem muitas músicas ali que se relacionam com brincadeiras, com gestos. Isso já é inserir a criança no contexto bilíngue, né? Tá. Então, não, a gente não precisa de uma escola bilíngue. Claro, considerando uma criança que está numa escola bilíngue ou internacional, ela vai ser exposta muito mais tempo, né? Ali, a essa nova língua. Mas é possível que a gente faça isso em casa. Tá bom. E quais são os desafios? Porque é uma habilidade e tanto, né? E é uma habilidade que, imagino, que faça despontar esse desenvolvimento cognitivo, né? A gente Sim, tem, com certeza. enfim, muitos estudos que contam pra gente de uma maturação neste cérebro, que é uma maturação diferente, Com né? certeza. E até quero que a gente pense um pouco sobre isso já já. Mas e os desafios para se encarar esse bilinguismo ou desenvolver esse bilinguismo? Quais são os principais desafios? Veja, até pensando no seguinte, quando a gente fala sobre uma segunda língua, eu imagino que muitos pais pensem sobre eu quero tornar o meu filho bilíngue porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri para aprender a segunda língua, Com né? certeza. Então, eu quero muito que a gente pense nos obstáculos para também não transformar a casa num grande laboratório e aí a gente Com também certeza. ficar nessa ansiedade de proporcionar o bilinguismo ou construir esse cérebro bilíngue a todo custo, né? Sim. Então, quais são os principais obstáculos e desafios para que as famílias possam pensar, bom, acho que isso aqui eu dou conta, isso aqui eu acho que é melhor que eu não assuma essa responsabilidade. Acho que como qualquer outra aprendizagem, né? Inclusive a nossa língua materna, a gente tem um limite. Então, a gente está ensinando ali, né, no nosso dia a dia, a comunicação verbal. A gente pode estar incentivando a leitura, a compreensão ali em casa, mas com certeza é diferente do que um profissional, né, da área, uma professora, uma pedagoga, Sim. uma psicopedagoga, consegue estimular, né? A gente tem aí todo um campo de estudos, a gente tem esse estratégias aprofundamento. mesmo, né? Estratégias. Então, em casa, as coisas precisam ser de um jeito mais natural. Tá. Né? Não adianta a gente sentar, comprar ali o livrinho de inglês e preencher aquele livro, não. Isso é papel ali da escola, isso é papel do curso de inglês. Em casa, a gente tem que estimular isso de uma maneira natural, né? Tá. Então, o desafio é quando a gente tenta tornar esse ensino, que é para ser natural e muito tranquilo, um processo burocratizado, um processo mais técnico. E essa técnica a gente não tem, né? Pai e mãe em casa é diferente de um professor. Então, quando a gente tenta substituir, né? Fazer essa substituição. Então, eu quero fazer o mesmo papel de uma escola de inglês na minha casa. Não, sim, né? São sim. papéis diferentes e conhecimentos diferentes, né? Sim. Então, acredito que esse seja o maior desafio mesmo. Uhum. A gente tentar traduzir e substituir um pelo outro, mas cada um tem o seu lugar. Claro, claro. Até para não hostilizar, né? Então, com certeza. diminuir um pouco a ansiedade. Essa pode ser uma escolha, mas não uma escolha para amparar uma ansiedade da família em ter que. Né? Talvez tenha que ser mais um momento de o que eu posso proporcionar no dia a dia, o que cabe no nosso cotidiano, para que a gente não se perca e até hostilize a língua, né? O idioma, ou um idioma novo na vida dessa criança, na verdade, né? Que é o que mais impede o aprendizado, né? Com certeza. E é o que acontece quando a gente tem um curso de inglês e a criança vai lá e fica 3h30 no curso. E aquela aula engessada. É isso que acontece. A mesma coisa na nossa língua materna na escola, né? Quando a escola não tem essa abordagem apropriada para a criança não se identifica, ela vai hostilizar. Então, enquanto pais e mães em casa, né? Realmente, o melhor caminho é essa forma mais natural, mais leve, em tom de brincadeira. Para que seja um momento gostoso, né? Um momento de aprendizado, mas um momento prazeroso também, né? Exato. Bom, vamos agora olhar um pouco para o que pode motivar as famílias, né? A permear esse lugar do bilinguismo, que a gente sabe, a grosso modo, que tem benefícios. Então, um cérebro muito forte, um cérebro que aprendeu, então, língua é o que nos diferencia como seres humanos. Então, é claro que tudo que diz respeito à linguagem não só nos potencializa, como no momento em que há uma fragilidade, é também o que vai emocionalmente mais nos atingir. Imagina alguém que não consegue se comunicar, não importa como, né? Por escrito, oralmente, verbalmente, enfim. E quais são os benefícios do bilinguismo, então, pro cérebro, pro desenvolvimento da infância, da adolescência? Você sabe, Si, que eu li um artigo, uma semana atrás, um artigo novíssimo, acabou de sair, de pesquisadoras italianas que fizeram um comparativo em bebês de 7 meses. Bebês de 7 meses nem falam ainda, né? E aí, eles fizeram um comparativo entre bebês monolíngues e bilíngues.
Então, eles avaliaram ali uma habilidade de flexibilidade cognitiva. Então, eles começaram com uma regra ali, visual, para os bebês. E eles se acostumaram com aquela regra e depois eles mudaram. Tá. Os bebês monolíngues conseguiram se acostumar com essa primeira regra, mas eles não conseguiram flexibilizar o suficiente para trocar a regra. Uau. Já os bebês bilíngues conseguiram, com muita tranquilidade, não perseverar no erro e mudar a regra. Então, a gente está falando aí que o bilinguismo, ele de fato vem para fortalecer o nosso cérebro nas funções executivas. Pensando ali na flexibilidade, na alternância, no foco. Porque pensa só, você tem ali 2 línguas bem desenvolvidas, mas em cada situação você usa uma. Nossa, Cada super. uma tem a sua particularidade. Claro. Olha a alternância que a gente precisa fazer, né? Uhum. Olha essa mudança de foco para inibir outros estímulos. Uhum. Às vezes, o pessoal até entende que confunde a cabeça da criança, mas não confunde. Tá É um bom. processo muito natural. Uhum. E ali, se a criança é bilíngue, ela vai, por muitas vezes, confundir ali as 2 línguas, né? Vai ali misturar as 2 línguas, mas esse é o processo de aprendizagem acontecendo. Ela não tá confusa na cabeça dela. Tá, não É o tá causando processo- sofrimento. Não. Uhum, É o uhum. processo que tá acontecendo por ali. Então, ela tem 2 conhecimentos, os 2 direcionados pra linguagem. Legal. Então, ela acaba misturando no comecinho, mas logo depois isso já melhora, né? Tá. Então, não vem como uma forma de confundir. Uhum. Mas olha só, o desenvolvimento do cérebro de bebês de 7 meses que nem falam, Pois eles estão é. ali expostos de maneira passiva a essa língua. E olha já o impacto positivo que isso trouxe no cérebro. Pensa Uhum. isso a longo prazo. É, né? que interessante. De fato, assim, melhora muito essa questão das funções executivas, especialmente a flexibilidade. Pois é, e quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas crianças e adolescentes neuroatípicos, a gente tá falando, em especial, de uma disfunção executiva. Exato. Eles têm muita dificuldade executiva de planejamento, organização, inibição, flexibilidade. Então, na verdade, uma segunda língua vai mais beneficiar essas funções executivas frágeis do que aumentar a dificuldade, Com né? certeza. Tá. E isso a gente pensando, inclusive, em transtornos de linguagem e comunicação. Tá bom. Né? Então, a gente pensa ali em transtornos que envolvem essa dificuldade, né, com a linguagem e com a comunicação, mas que ainda assim, essas crianças também podem ser bilíngues. Tá. Elas, inclusive, se beneficiam disso, Uhum, né? Claro, ali a gente precisa olhar para um plano individual, precisa Tá ser bom. acompanhado por um Qual é profissional. o melhor momento, Exato, né? precisa ser acompanhado por um profissional da área, isso com Sim. certeza. Sim. Mas eles também podem. Eles também podem. Independente da dificuldade que eles tenham com a comunicação, com a linguagem, eles também podem se tornar bilíngues. Tá, que Desde que tenha legal. um acompanhamento adequado, né? Uma orientação adequada de pessoas que, de Sim. fato, são capacitadas para fazer isso. Sim, mas é super sim. possível. Sim. Inclusive, muito benéfico. Isso é muito interessante porque é bem comum que famílias, né, de crianças com dislexia, por exemplo, me perguntem, né? Será que eu devo tirar do inglês? Ou tudo bem se eu colocar no inglês como um lugar de... Será que vai ser mais prejudicial? Talvez o único senão esteja relacionado ao momento, né? Será que ele Com está certeza. agora, na hora certa, de fazer isso? Ou Exato. não, né? Porque Com se certeza. não estiver no momento, pensando se é um momento de mais intensificação de tratamento, por exemplo, né? Então, com certeza. recém-diagnosticado, naturalmente o plano de tratamento dessa criança é mais extenso, Sim. né? Tem mais horas de terapia na semana. Então, ter o inglês vai ser mais uma coisa, Exato. mais um compromisso, aí vira prejudicial, né? Sim, Uhum, com certeza. uhum. A gente precisa respeitar também o momento do desenvolvimento que eles estão, né? Sim. Como a gente falou antes, o cérebro consegue se tornar bilíngue ali por um longo tempo. A gente consegue aprender uma nova língua por um longo tempo. Uhum. Adultos aprendem e tá tudo bem. Sim. Né? Mas respeitar esse momento é importante para também não acontecer o que a gente já comentou sobre hostilizar, né? Hostilizar essa segunda língua, porque eu já tô cheio de atividades para fazer. Né? Tô cheio de terapias para fazer. Aquele cérebro já tá trabalhando demais ali, né? Então a gente tem que sim. tomar cuidado também com essa fadiga, né? É importante. Agora, quando não se trata de uma criança que preenche critérios para transtornos ou específicos de aprendizagem ou que envolve linguagem como um todo, então, por exemplo, crianças com TDAH, elas... além de não terem nenhum prejuízo, né, no aprendizado, pode ser que o inglês seja apenas um dificultador por conta da parte executiva que ele exige, Com né? certeza. E não necessariamente pela aprendizagem ou talvez mais pela fadiga cognitiva, né? Porque Exato. vai exigir o desenvolvimento de funções executivas e que para eles tem
aí uma potência, né? Sim. Talvez seja mais, de novo, um lugar de organizar qual é o melhor momento de proporcionar esse espaço. Com A gente certeza. pode ir por aí também com o TDAH. Com toda certeza. Tá. É realmente o momento que aquela criança está vivendo, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento. A gente entender que as pessoas são capacitadas para isso, né? A gente buscar o apoio de um profissional para também identificar qual que é esse melhor momento. Porque por muitas vezes a gente fica naquela pressa, né? Nossa, se ele não entrar no inglês agora, ele não vai conseguir aprender. Ou ele vai sofrer tanto quanto eu, né? E esse lugar, assim, a gente precisa realmente de orientação. Sim. De uma orientação profissional para entender se esse é de fato o momento ou não. Ou se é só uma ansiedade, né? Nossa, de querer colocar a criança naquela exposição, naquele momento, né? É quase que um cuidado para diante do desejo de realizar o seu próprio sonho. Com certeza. Né? Com certeza. Essa ansiedade de não quero que ele sofra o que eu sofri, mas aí a gente faz ele sofrer de outra forma, porque a gente tá cobrando igual, né? Exatamente. Então, uma criança que tem uma dificuldade, por exemplo, na compreensão, no processamento da informação, se a gente começa a tornar o inglês um lugar ali acessível no dia a dia e essa criança não entende e eu perco a paciência, então eu não posso proporcionar, né? Eu vou precisar entender e escolher qual é o melhor momento para isso. Sim, e não só da criança, né? O melhor momento para a família. Isso. Porque isso também envolve entrega, isso também envolve engajamento por parte da família, especialmente quando a gente fala de crianças neurodivergentes, né? Então a gente precisa dessa entrega e dessa atenção da família também. Então tem que ser o melhor momento para aquela criança e aqueles que cuidam dela também, né? Com certeza, com certeza. Agora, vinculando um pouco, relacionando um pouco esse assunto do bilinguismo, que fortalece nossa capacidade executiva, versus lá o lugar da nossa matemática, né? Que também vai exigir, não fortalece, mas exige essa capacidade executiva. A gente consegue pensar no impacto, por exemplo, de um cérebro bilíngue, portanto mais forte, mais potente, a caráter executivo, beneficiando também nessa manipulação da matemática no dia a dia ou no desempenho escolar também para outras matérias? Com toda certeza, né? Quando a gente fala aqui de flexibilidade, Tá. quando a gente fala de matemática, a gente precisa entender que a matemática vem ali para descobrir novos caminhos. Sim. Vários diferentes jeitos de chegar no mesmo resultado, Tá né? bom. É uma habilidade ali de dedução, é uma habilidade de manipular as informações que você tem e criar novas a partir delas, né? E o cérebro bilíngue é muito forte nisso. Tá. Então, é realmente um lugar de potencializar essas outras aprendizagens mais formais, né? Então, cérebros fortes, né? Por fim, cérebros fortes vão aprender qualquer coisa mais rápido. Com toda né? certeza. Principalmente essas que vão exigir mais planejamento, mais organização, né? E não só aprender, né? Mas se aprofundar também, né? Ter aquela aprendizagem significativa com propósito. Aquela aprendizagem que a gente se sente pertencente, tem muita propriedade daquilo, né? Que a gente tá falando, do que a gente tá estudando. Então, realmente, cérebros mais fortes, de fato, têm todos esses benefícios na aprendizagem. Sim, né? sim, muito bom, muito bom. E Mavi, me conta uma coisa, como as famílias podem diferenciar uma criança que está com dificuldade na aquisição da língua e, portanto, é melhor dar um passo para trás, ou aquela dificuldade tende a ser, por exemplo, por falta de motivação, como diferenciar isso, enfim, porque claro que o inglês tem esse lance, né, de puxa, quero proporcionar e tudo mais, mas também tem o outro lado da moeda, que é uma necessidade, enfim, o mundo tem exigido, né, e é uma oportunidade, quem pode, né. Com certeza. Agora, até que ponto a gente também pode, enfim, insistir, tô vendo que tem algum obstáculo ali, quanto eu devo insistir e diferenciar o que é desmotivação de dificuldade e interromper, sabe, dar um passo para trás, quando que a gente decide isso? Eu acredito que quando a gente tem dificuldades que persistem nas duas línguas, então eu tenho ali uma omissão de letras, uma omissão de sons, uma dificuldade de compreensão em ambas as línguas, uma dificuldade de leitura em ambas as línguas. A gente tá falando aí de uma dificuldade no processo de aprendizado, né? Agora, quando a gente tá falando sobre a criança bilíngue que mistura em uma frase português e inglês, a gente tá falando de uma dificuldade que está prevista ali dentro do processo, né? Então, mais do que analisar se tá difícil adquirir aquela língua ou não, é entender para onde isso também espelha, né? Então, se a gente tem essa dificuldade nas duas línguas, talvez o momento seja da gente se reservar a língua materna, resolver essa dificuldade. E aí sim, né, ir para um contexto de outra língua. Legal. É importante manter, é importante persistir,
Mas, se a gente tem uma dificuldade persistente ali em 2 línguas, talvez seja o momento da gente olhar para essa dificuldade e entender a raiz dela, né? E mais do que isso, acredito que a gente tenha dificuldades, que são dificuldades que, de fato, ali, né, estão presentes no aprendizado, mas a gente também tem essas outras dificuldades que a gente vê como dificuldades, mas não são. Sim. São naturais do processo, Sim. né? Então, é natural que ele tenha mais acesso a um vocabulário mais robusto da língua materna. Ele tá escutando e exposto a isso todos os dias. É claro. Agora, uma dificuldade de vocabulário, adquirir esse vocabulário é uma coisa. Agora, a dificuldade de se expor a esse vocabulário é outra. Tá. Então, isso aí tá previsto ali, né, no processo. Agora, dificuldades persistentes, não. Aí, essas a gente tem que tomar cuidado. É, que daí começa a gerar sofrimento, né? Não precisa disso, Sim. né? Não. Agora, uma parte mais comportamental é... meu filho tá indo pro inglês, aí resiste, fala que não quer ir, etc e tal. Esse comportamento precisa ser ouvido, Com né? certeza. Precisa ser compreendido, porque pode ser que a dificuldade na aquisição de uma nova língua também acione algumas crenças de incapacidade. Sim. E aí a gente não precisa tirar do inglês, não é Não. isso, mas acolher um pouco dessa desmotivação para entender, primeiro, se é uma dificuldade lá na aprendizagem e, portanto, a gente precisa fazer ajustes ali na escola, né, com o professor, etc. Ou se tem uma questão aí mais emocional pegando, né? Então, Sim. a aprendizagem, ela está sempre entre a cognição e a emoção o tempo inteiro. Né? Com certeza. E a gente precisa ficar atentos, né, a esses sinais. Quando a gente pensa ali em dificuldades comportamentais, de engajamento, a gente também precisa olhar para se aquela criança está se identificando com aquele estilo de aprendizagem. Sim. Se aquela criança está se sentindo confortável, se ela está se sentindo acolhida naquele momento, naquele lugar, por aquele professor, pelos colegas, né? Eu disse isso lá no podcast da matemática e vou dizer novamente. Tá. Aprendizagem depende de pertencimento. A sensação de pertencimento Nossa, é um determinante no processo de aprendizagem. Então, a gente sempre tem que estar olhando, né? Balanceando esses dois lados. Tanto a parte cognitiva quanto a parte emocional são super importantes. A gente precisa sempre estar com um olhar bem afiado para isso. Né? Agora, para a gente deixar aqui para as famílias, talvez um norteador para tomadas de decisão, porque decidir o que, quando e em que momento é muito difícil, Muito. né? Então a gente não tem resposta absoluta, Não. mas a gente talvez tenha algumas reflexões para nortear essas decisões. Qual é esse limitador sobre a inglês é importante, mas meu filho não quer? Qual é a medida do aceitar, do compreender, do respeitar versus é uma necessidade e é importante? Eu acho que quando a gente pensa que o comportamento comunica, a gente precisa entender quando essa criança está em sofrimento, tá? Se é uma dificuldade de adaptação, a gente pode tentar estratégias novas, conversar com os professores, entender qual abordagem essa criança mais se identifica, procurar uma escola de inglês de outra língua que tenha, né, esse mesmo perfil da sua criança, para ver se isso melhora, né? Mas também a gente precisa entender quando as crianças estão em sofrimento e que talvez esse seja o momento de parar. Ela vai ter chance de aprender essa nova língua de qualquer maneira, né? Num futuro. Claro, quanto mais cedo ela for exposta, melhor. Claro. Mas se isso causa sofrimento, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer que eles sofram com isso. Muito pelo contrário, porque aí entra também, quando eu falo de pertencimento na aprendizagem, entra também nessa parte, né? Então, se eu não me sinto capaz e preparado para aquilo, eu não vou me sentir pertencente. E a aprendizagem não vai acontecer. Tá bom. Né? Então, a gente precisa olhar muito para esses comportamentos e entender o que é sofrimento e o que é um comportamento que está comunicando que talvez a gente precise mudar uma abordagem. Talvez a gente precise mudar, procurar uma escola que tenha mais a ver com esse perfil, né? Então, acho que o sofrimento é o limiar ali, né? A gente precisa entender que tipo de comunicação que aquele comportamento tem, né? Qual a intenção? Nossa, exatamente. A intenção por detrás do comportamento. Com certeza. E para isso precisamos estar atentos, tá? Você aí vai precisar ficar de olho e escutar esse comportamento. É incrível pensar como o cérebro se adapta, né? Esse é um tema que é inspirador, porque é o que a gente mais quer, né? Nossos filhos evoluindo. Então, se esse episódio de hoje, essa conversa te inspirou, e se você conhece alguém que também tem essa necessidade, né? De olhar para o caminho do bilinguismo como um caminho para desenvolver o cérebro do seu filho, compartilha esse episódio, deixa aqui
aqui seu comentário, contando um pouco da sua experiência com línguas e o seu filho, né? Uma mente brilhante que tem muita capacidade de aprender, não tem nenhuma limitação em aprender. Ao contrário, ele é não só capaz, como vai se beneficiar disso, né? Com Então, vem certeza. com a gente nessa linda jornada de descobertas. Obrida, Mavi, pela sua Obrigada a você. presença mais uma vez. Obrigada pelo E convite. até a próxima. Até a próxima. Até mais.